Olá, turma, tudo bem? Sétimo ano, aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta gravando esta videoaula para a gente fazer uma revisão para AV2, tá? Então, acompanhe aqui comigo para a gente poder começar a nossa matéria de revisão, tá certo? Pega seu caderno, pega seu material e vem aqui comigo. Olha só, gente, nós vamos falar nessa aula sobre os pronomes, né, que funcionam como adjunto adnominal, tá? E aí a gente não pode esquecer que nós temos os pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, né? Aqueles pronomes que acabam acompanhando o substantivo, tá? Então, esses pronomes que acompanham o substantivo na oração, eles funcionam como um adjunto, eles estão ali juntinho, por isso adjunto, lado a lado, né, juntinho. É o adjunto adnominal, tá? Esse é o nome que ele recebe, né, com relação à sua função sintática, ok? Então, quando você identificar um pronome é a classe gramatical, correto? Então, essa palavrinha recebe uma classificação, né? Esse pronome aí, que é o pronome, que pode ser pronome demonstrativo, que pode ser pronome possessivo, entendeu? Então, ele recebe essa classificação. Então, esse pronome, ele acompanha o substantivo, tá? E aí você tem que ficar atento. Se ele está aí ao lado do núcleo do substantivo, então ele é um adjunto adnominal. É isso, é simples, é fácil. Só prestar atenção, olha só. Vamos observar essas frases aqui. Aquela mãe é muito paciente, meus livros foram doados, nossa escola é a melhor, sua blusa manchou, qualquer notícia me avise, minha vida eu dedico a você. Repara só, gente, em todas as orações você vai encontrar aí o sujeito de cada oração, né? E observando o sujeito de cada oração, você encontra o núcleo do sujeito, tá? Tudo que se refere ao núcleo do sujeito, né, que estiver ali acompanhando esse núcleo, será o adjunto adnominal. Vamos ver aqui na letra A, ó. Aquela mãe é muito paciente. Gente, quem é muito paciente? O que você me responderia? Aquela mãe, né? Então, ela é o sujeito da oração, correto? Aí, tudo bem. Se aquela mãe é o sujeito da oração, então, mãe é o núcleo, correto? Se mãe é o núcleo da oração, o que acompanha mãe? Pensa aí comigo. Aquela, né? Então, a gente tem aqui, ó, aquela é um pronome que funciona como adjunto adnominal. Entendeu? Pronome demonstrativo, tá? É isso que a gente tem que entender, é isso que você tem que entender para realizar as identificações aí no seu trabalho, na sua prova, tá certo? Então vamos lá, para as próximas. Copia aí os exercícios, vou te dar um tempinho para você copiar as frases, né? Meus livros foram doados, nossa escola é a melhor, sua blusa manchou, qualquer notícia me avise, minha vida eu dedico a você. Então nós temos aí, ó, meus livros. Qual é o pronome aí que acompanha livros? Meus. Tá vendo? Nós temos também nossa escola é a melhor. Qual é o pronome aqui que acompanha? Nossa. Tá vendo? Então, ó, aquela, meus e nossa funcionam como adjunto adnominal. Tá vendo? A letra D. Sua blusa manchou. Qual é o adjunto adnominal aqui? Sua, né? Pronome possessivo, acompanhando aí blusa, tá? Qualquer notícia me avise. Olha aí, gente. Qual é o pronome aqui que funciona como adjunto adnominal? Qualquer, tá? Pronome indefinido, tá? Qualquer. E na F? Minha vida eu dedico a você. Qual é o pronome aí que funciona como adjunto adnominal? Minha, tá? Pronome possessivo. E se você observar,
Cada pronome está relacionado, tá vendo, ó, a um termo. No caso, aquela está relacionado à mãe, meus está relacionado a livros, nossa está relacionado à escola, sua está relacionado à blusa, qualquer está relacionado à notícia, minha está relacionado à vida. E por estar relacionado aqui lado a lado, ou seja, né, uma palavra ao lado bem juntinho da outra, eles recebem o nome de adjunto, adnominal, tá? Ok? É isso. Vamos lá então, vamos seguindo aqui. Coloque PA para pronome indefinido. Deixa eu ler de novo. Coloque PA, que é um pronome adjetivo, tá? Para os casos em que o pronome indefinido destacado tem a função de adjetivo. E PS quando ele tiver a função de substantivo. Então, gente, olha só. PA significa o que PA? Quero que você preste atenção nisso. O que significa PA? Significa pronome adjetivo, tá? O que significa PS? Pronome substantivo, tá? PA, pronome adjetivo. PS, pronome substantivo, ok? Então, olha só. Aqueles garotos estudam bastante, eles serão aprovados com louvor. Vamos lá, qual é o pronome que nós encontramos aqui? Aqueles, né? Aqueles é um pronome demonstrativo, tá? Volta lá na aula, na videoaula anteriores aí, nas vídeos que a gente tem anteriores, e procurar aula só sobre pronomes, caso você tenha dúvida. Ou no seu livro deve ter, com certeza, aí os pronomes demonstrativos, tá? Então vamos lá, aqueles garotos, então você tem aqueles acompanhando garotos, ou seja, pronome adjetivo, tá? Eles serão aprovados. Repara que eles está se referindo a quem, gente? Pensa aí comigo. Aos garotos, né? Então está substituindo. Se eles está substituindo, é porque ele é um PS, pronome substantivo, ok? Então olha só, aqueles é um pronome adjetivo, pois acompanha o substantivo garotos. Ó, repare, ele está ao lado. Lembra que ele é um adjunto adnominal? Então, quando eu falo acompanha, é porque ele está junto, tá? Ele é um adjunto adnominal, só que é um pronome o quê? Adjetivo, ok? Ele acaba caracterizando. Aí, olha só, eles substitui quem? Substitui o nome garotos, para não haver repetição, né? Então, a gente usa o pronome eles. Já que substitui, esse pronome vai ser um pronome substantivo. É como se ele estivesse aí no lugar da palavra garotos, que é um substantivo, ok? Então, a gente tem pronome adjetivo para aqueles, pronome substantivo para eles. Lembrando que esses pronomes são adjuntos adnominais, tá certo? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Meu amigo é um companheiro de todas as horas. Repara que a PA já tá aqui, né? Ela acabou não sumindo aí para aparecer. O meu, a gente sabe que é um pronome possessivo. Ele está acompanhando a palavra amigo, correto? Então, eu sei que o meu, ele é um adjunto adnominal, tá? Se ele acompanha aí a palavra amigo, ele é um pronome adjetivo, ok? E aí fica também a explicação, ó. Pronome meu acompanha o substantivo amigo. Diante de tal característica, afirmamos que ele se classifica como pronome adjetivo, tá? Muito bem. Então, copie isso aí, gente. Escreve isso aí no caderninho, tá? Isso aí é matéria importante de prova, então você tem que estar bem afiadinho.
Vamos lá, vou passar o slide. Olha a letra C, gente. Eles compareceram ao evento como haviam confirmado. Qual é o pronome aqui? Eles. Repara. Eles quem? Ele está substituindo algum nome. Então, pronome substantivo, tá? Pode ser os meninos, os homens, né? Os amigos, enfim. Ele está substituindo algum nome. Então, ele é um PS. Pronome substantivo, ok? Agora, ele é a letra D. Meus pensamentos voam como o vento. O que é que voa como o vento? Meus pensamentos. Então, aqui eu tenho sujeito, né? Meus está acompanhando, ó, pensamentos. Então, meus é o adjunto adnominal, ok? Se ele acompanha, ele é um pronome adjetivo, tá? Todo pronome que acompanha aí o núcleo ou o substantivo, ele é um pronome adjetivo, tá? Nesse caso aqui, o meus, que é um pronome possessivo. Letra E, gente. Toda pessoa deve responder pelos compromissos assumidos. Olha só, quem é que deve responder pelos compromissos assumidos? Ah, toda pessoa, né? Então, a gente encontrou o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito aqui? Pessoa. Então, toda é a nossa PA, pronome adjetivo. Ele acompanha o substantivo pessoa. Certos amigos não chegaram a ser jamais amigos certos. Então, olha só, gente. Amigos é o substantivo. Certos acompanha amigos, né? Então, nós temos também aqui uma PA, um pronome adjetivo, tá? Lembrando que esses pronomes aí, acompanhando, né, o substantivo, eles funcionam como adjunto adnominal, ok? Tá bom? Muito bem, vamos lá. Próximo exercício. Observe aqui comigo, pessoal. Presta atenção aqui, ó. Capa de revista, veja. Estamos devorando o planeta. Tá bem na capa aqui, né? Água, carne. Olha aqui, pequenininho. Vou ler para você porque deve estar menorzinho na sua tela. Água, carne, peixe. O mundo já consome mais do que a terra pode oferecer. Essa frase aqui nos interessa. Então vamos lá. Na frase, o mundo já consome mais do que a terra pode oferecer, o termo em destaque, então vamos ver aqui, ó. O mundo já consome mais do que a terra pode oferecer. A gente acabei não destacando, mas ó, o, que é o artigo, tá? A, que é outro artigo também. Tanto o como a são artigos. Artigos acompanham o substantivo. No caso aqui, mundo, e no caso aqui, terra. Esses termos funcionam como adjunto adnominal. Entendeu? Então, adjunto adnominal pode ser artigo, adjunto adnominal pode ser pronome, adjunto adnominal pode ser numeral, entendeu? Adjunto adnominal pode ser um adjetivo, tá? Todas as palavrinhas, todas essas classes gramaticais que acompanham o substantivo, ok, gente? Deu para entender? Muito bem, vou dar um tempinho para você copiar aí. Vamos lá. Então aqui, pessoal, você pode relembrar aqui comigo ou você pode também anotar aí no seu caderno, tá? Vamos lá. Adjunto adnominal, como está escrito aqui, é a função sintática dada para os termos com valor de artigo, adjetivo, numeral, locução adjetiva, pronome adjetivo, tá?
que estão presentes em uma frase ou período. Adjunto adnominal é o termo da oração que serve, então, para caracterizar ou determinar o substantivo, tá? Identifique no poema os adjuntos adnominais e explique a que termo eles se referem. Então, olha só, vamos ler juntos essa parte? Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Então, você tem um trecho aí desse poema, né? E ele pede o quê? Para você identificar os adjuntos adnominais e explicar o termo a que eles estão se referindo. É isso. Vou dar um tempinho para você copiar. Vamos lá, então? Então, vamos lá. Os adjuntos adnominais. Olha só. Eu canto porque... O que existe, gente? O instante, né? Então, tem aqui, ó, o como artigo acompanhando o instante. Então, quando ele diz aqui, explique a que termo eles se referem, ó. O artigo o se refere ao substantivo instante, tá? Aí, lá embaixo. E a minha vida está completa. Vamos ver se aqui tem adjunto adnominal. Aqui, ó, a minha. Se referem a quem? Vida, tá vendo? Então, a, que é artigo, minha, que é pronome possessivo, tá? Não sou alegre nem sou triste. Vamos lá ver o que a gente tem, ó. Sou e sou. Sou, primeiro sou se referindo ao alegre e o segundo sou se referindo ao triste, ok? Tá? E ainda tem aqui o sou, né? Se referindo ao poeta, tá bom? Então é isso, gente, ó. Tá? As palavras tá aqui, ó, são os termos, né? Aos quais os adjuntos adnominais estão se referindo. Instante, vida, alegre, triste e poeta, tá? Então, você tem aqui os adjuntos adnominais acompanhando os seus respectivos substantivos, ok, gente? Tudo bem, então vamos lá. Corrige aí. É importante você fazer o trabalho, é importante você estar sublinhando, tá, gente? É importante você corrigir junto comigo, tirar dúvida. Eu sempre vou explicando aqui, tá bom? Mas é importante você ter a prática, né? Não só ficar me ouvindo, porque quem só escuta de verdade não aprende. Quando tem que fazer o trabalho, fica todo enrolado, fica na dúvida. Então, você precisa praticar, tá bom? Fazer os exercícios, certo? Agora, nós temos aqui, ó, 5 orações. O adjunto adnominal, ele foi grifado, ou seja, ele foi sublinhado em qual frase? Dá uma olhada. O professor de matemática recebeu o prêmio. Professor de matemática recebeu... Reparei a mesma frase para todas. O professor de matemática recebeu o prêmio. Na primeira está sublinhado o professor. Na B está sublinhado de matemática. Na C está sublinhado o professor de matemática. Na D está sublinhado recebeu. E na última está sublinhado o prêmio. Entendeu? Então, vou dar um tempinho para você... identificar.
Tá sublinhado o adjunto adnominal e a palavra a qual ele se refere, tá? Então, nós temos aqui, ó, o professor. O é artigo, acompanha professor, tá? Aqui eu tenho adjunto adnominal. O que mais? Na B também tem, ó, de matemática. Locução é adjetiva, tá? De matemática, adjunto adnominal. Vamos ver se tem outra. A última, ó, o professor de matemática recebeu o prêmio. Então, nós temos aqui também adjunto adnominal. Agora, a C, né? Tô olhando aqui, não marquei, ó. O e o de matemática. Então, a C também, tá, gente? Marca ela aí. O adjunto adnominal foi grifado nessas 3 frases. Nessas 4, né? Porque o C também vai ser marcado por conta do O e o de matemática, que é locução, tá? Eu até sublinhei, mas eu não marquei. Agora, a D não é, porque olha só, o que está sublinhado aqui? O verbo, receber. Receber é verbo, tá? Então, a D não é adjunto adnominal, tá certo? Vamos lá. Identifique a alternativa em que todos os termos destacados têm a função de adjunto adnominal. Então, você tem algumas palavras aí que estão em negrito, né? Estão com essa corzinha aí mais forte. Vamos lá. Diz assim: as funcionárias estavam absolutamente impossibilitadas de reagir. Olha só, gente. As é um artigo que está acompanhando o substantivo funcionários. Então, as, ele é sim um adjunto adnominal. Mas impossibilitadas, olha só, funciona como um predicativo do sujeito. Ele está logo após o verbo de ligação. Então, aqui não é. Olha B. Traga-o até aqui com todas as bagagens. Traga-o, nós temos aqui nesse ozinho o objeto direto, né? Quem traz o quê? Então, é um objeto direto. Complementa o verbo. Agora aqui, com todas as. Aqui até tem, mas lá não. Na C, belíssimas gravuras, ó, belíssimas, né? Funciona como adjunto adnominal. Foram vendidas por eles. Eles é um pronome o quê? Substantivo, tá? Na D, eles chegaram muito tarde. Aqui já é o que, gente? Advérbio de intensidade, né? E jantaram sozinhos. Então, também não. Os pareceres dos técnicos lhe foram plenamente favoráveis, ou seja, temos o artigo, temos a locução aqui. Então, nós temos aqui o que, gente? Adjunto adnominal. Justamente, letra E. A letra E é a correta, ok? Muito bem, se você conseguiu identificar, acertando a questão aí. Nas orações a seguir, circule, olha só, os adjuntos adnominais e ligue-os aos núcleos a que se referem. Então, vou dar um tempinho para você copiar esse pequeno texto, tá? Vou ditando aí. Pega o lápis, a caneta para começarmos juntos e você não ficar para trás com dúvidas. Pegou? Então diz assim: nas orações a seguir, circule os adjuntos adnominais e ligue-os aos núcleos. Faz aquela setinha, né? Ligando ele ao núcleo, a palavra que ele se refere, tá? Vamos ver o que diz aí. É uma expressão, né, de Albert Einstein. A verdadeira crise é a crise da incompetência. Sem crise não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um. Albert Einstein, tá? Então vamos lá, gente. Quais são aí os adjuntos, né, adnominais que a gente pode identificar nesse pequeno trecho? Então, o que você tem que fazer?
De repente você está assim, professora, eu até entendi, mas eu não sei como. Então, olha só. Primeira coisa, você olha para o substantivo. Qual é o substantivo ali? A verdadeira crise é a crise da incompetência. Qual é o substantivo ali? Crise, né? Então, a gente tem como adjunta de nominal, ó, a verdadeira. Você tem artigo e tem adjetivo. Entendeu? É isso. Simples, tá? É isso que você vai fazer. Então, ficou aí a verdadeira. Ok? Aí ele continua. Sem crise não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina. E agora aqui, gente, a vida é uma rotina. Ó, a, que é artigo, acompanha a vida. Uma, que é artigo, acompanha a rotina, tá? Uma lenta agonia. E aqui, pessoal? Uma lenta agonia. Uma, né? Vamos ver se tem outro. Agonia. Tá? Uma lenta agonia. Aqui eu tô pensando o seguinte, ó. Na verdade, lenta é o adjetivo, agonia é o substantivo. Então, o quadrinho tem que estar na lenta. Eu botei errado, tá, gente? Então, olha só. A gente tá falando de adjunto ou adnominal. Lembra que eu falei? O que pode funcionar como adjunto adnominal? Pronome, numeral, adjetivo. Aí, olha pra cá. Uma lenta agonia. Uma é artigo, lenta é adjetivo. Então, lenta é o adjunto adnominal de agonia. Percebeu? Na hora de colocar o quadrinho, eu devo ter me confundido aqui, botei em agonia, mas é em lenta, tá? Então, se você estiver escrevendo, ó, o adjunto adnominal aí é em lenta. Uma e lenta, ok? Tá bom? Certinho? Beleza. Então, vamos lá, seguindo. Sem crise não há mérito. Ih, peraí. Passou aqui. Sem crise não há mérito e é na crise que se aflora o melhor de cada um. Então, aqui você também tem crise, né? Você tem não há mérito, é na crise que se aflora o melhor de cada um. O artigo, né? O artigo sempre funciona como adjunto adnominal, tá? Muito bem, gente. Então é isso, tá vendo? Teve dificuldade? Você achou difícil relembrar pronomes e adjunto adnominal? Tranquilo, né? A gente conseguiu fazer. E aí você não pode esquecer, tá? Que nessa matéria, quando a gente fala de adjunto adnominal, a gente tem que lembrar das classes, ok? Quais são as classes, então, que compõem aí, que funcionam como adjunto adnominal? Anota aí se você não anotou. Ó, adjetivo, locuções adjetivas, artigos, pronomes adjetivos e numerais adjetivos. Por que pronome adjetivo? É aquele pronome que acompanha o substantivo, gente, tá? Mesma coisa para o numeral adjetivo. Ele acompanha o substantivo, ok? Tá bom? Vamos lá. Conseguiu terminar? Fez direitinho? Muito bem. Então, aqui a gente encerra, né? Eu volto numa outra aula com vocês. Espero que tenha dado para tirar as dúvidas. Façam esses exercícios e a gente se vê em breve, tá bom? Tchau, tchau.